Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje José Graziano da Silva, o diretor-geral do Instituto Fome Zero. O Graziano é o único brasileiro que foi eleito 2 vezes para comandar a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Ele dirigiu a FAO no período de 2012 a 2019. A FAO tem sede em Roma, na Itália. O Graziano também é um dos idealizadores do programa Fome Zero. E esse programa foi adotado pela ONU como um exemplo mundial e aplicado em vários países, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma diretriz da ONU, um programa da ONU. O Graziano também foi ministro da Segurança Alimentar e do Combate à Fome no primeiro mandato do presidente Lula e assessorou o presidente Lula em diversas campanhas presidenciais. Graziano, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Um grande prazer estar aqui. Prazer é meu. 30 anos que a gente se conhece, é uma honra voltar a entrevistar você, Graziano. Muito obrigado. Graziano, primeiro explica para a nossa audiência o que é o Instituto Fome Zero e o que ele faz hoje, como ele atua. Kennedy, conto a história que levou à criação do Instituto Fome Zero. Eu saí da FAO em agosto de 2019 e voltei para o Brasil. Cheguei aqui no Brasil e vi a pandemia em marcha, né? E um crescimento assustador da fome, um crescimento assustador da população de rua, né? Todos os indicadores que nós sabíamos que íamos ter uma epidemia de fome. Como e a fome tinha acabado em 2014 no Brasil. 5 anos depois estava essa situação. Exato. Né? Por um abandono completo das políticas de segurança alimentar que tinham sido implementadas lá no começo dos anos 2000. Muito bem. Eu juntei um grupo aí remanescentes de amigos que tinham trabalhado no programa Fome Zero e nós resolvemos que a melhor coisa seria fazer uma ONG, né, para atuar no setor de comunicação, imprensa, né, formular propostas, ajudar, estava na iminência da eleição municipal de 2020, ajudar a criar um ambiente que os prefeitos pudessem entrar no combate à fome, que viria como veio. Né? E aí saiu o Instituto Fome Zero. O que nós fazemos é ajudar o setor público, organizações privadas, que tenham interesse em fazer programas de combate à fome. Essa é a nossa contribuição agora à eleição de 2022. Uma cartilha simples, isso aqui não é uma de opinião política, é um resumo do que o prefeito, do que o vereador pode fazer no seu município para ajudar a acabar com a fome. Como acabar com a fome no seu município? Tem diretrizes município. de segurança alimentar aí. Exato. Independentemente de partido. Independentemente de partido. Tem aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma cozinha comunitária, como é que faz? Se quiser fazer a merenda escolar, né? Como é que faz? Enfim, eu digo aqui, é uma receita de bolo, mas um bolo saudável, um bolo que só faz bem. Boa. Graziano, a fome hoje, em que grau que ela está no Brasil? Qual que é o retrato dela hoje? O Lula já está quase chegando na metade do seu mandato, recriou políticas públicas, recriou a pasta. Como é que você vê esse retrato e como nós vamos acabar com a fome novamente e quando? Kennedy, deixa eu fazer um preliminar aí, né? As coisas mais simples da vida são as mais difíceis de definir, né? Amor, paixão, saudade, fome. Fome é uma coisa difícil, a gente sente fome, né? Minha avó costumava dizer que a gente sente apetite. Fome a gente não sente. A fome é uma coisa que destrói. São anos de comer mal ou dias e meses de não comer, né, o suficiente, que fazem uma situação do sujeito estar subalimentado. Muito bem, essa subalimentação, falta de comer ou comer mal, né, que são duas faces da mesma moeda, comer insuficiente, hoje no Brasil está bem melhor do que esteve até o final da pandemia. Até 2022, o Brasil tinha cerca de 70 milhões, segundo as estatísticas da FAO, de pessoas passando fome. 1 de cada 3 brasileiros, né, estava em situação de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar?
Insegurança alimentar é quando o sujeito não sabe se vai ter dinheiro para comer, se vai ter alimento para comprar, se vai poder alimentar a sua família. Essa incerteza de ter acesso ao básico para sobreviver chama-se insegurança alimentar. Então, tinha 70 milhões. As políticas reintroduzidas no primeiro ano do governo Lula, 2023, levaram o Brasil a cair rapidamente a fome. Hoje nós estamos trabalhando com um número de cerca de 20 milhões, em torno de 20 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar ainda grave ou alto moderada. Porque 10% da população, né, Graziano? Ainda é alto porque é 10% da população, não é? Isso coloca o Brasil ainda no mapa da fome. Para a gente sair do mapa da fome, nós temos que baixar de 10, menos de 10 está fora. E tem muitos países do mundo, não é? Só para citar dois aqui dos nossos amigos do BRICS, por exemplo, não é? A Rússia e a China estão fora do mapa da fome há anos. Por quê? Porque tem um programa de assistência alimentar, principalmente, ou seja, de acesso aos alimentos, muito positivo. E a China só tem 1,4 bilhão de habitantes, né? Não é como o Brasil, que... Tem 7 vezes menos. 7 vezes menos. Além do fato de que a China não produz a comida suficiente para alimentar a sua própria população. Grande parte da comida que os chineses comem é importada, inclusive do Brasil, não é? A carne, principalmente, a soja, não é? Vem do Brasil, tá? O frango, não é? Então... E nós aqui produzimos o suficiente para alimentar o nosso povo. E para alimentar muita gente no mundo inteiro. E ainda temos fome. Essa é a prova maior de que a fome não é um problema de falta de alimentos. Hoje, Kennedy, no mundo sobra alimentos. Desperdiça muito, né? O que falta é dinheiro para comprar alimentos. Você vai no supermercado, a prateleira está cheia. Diferente você vê as notícias aí da Venezuela, quando passam a imagem do supermercado, a prateleira está tudo vazia. Isso. Né? Não tem alimento. É diferente a fome lá do que aqui. Aqui tem alimento. No que está vazio é o carrinho que o cara passa no caixa. Não tem a renda suficiente para comprar o alimento. Não tem renda suficiente. É um problema da nossa brutal concentração de renda. O Brasil é um dos maiores concentradores de renda do mundo, não é? Tanto da renda como do acesso à terra. E isso faz um país muito desigual e é a base da fome nesse país. Ô Graziano, o Brasil está na presidência do G20, que é o grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta. Haverá em novembro, no Rio, um encontro dos chefes de Estado do G20. Lá o Lula pretende lançar como prioridade a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Uma iniciativa que já foi tentada em outras ocasiões, inclusive num período que você estava na FAO. O Brasil tem outras prioridades também que são importantes, a mudança do clima e o impacto disso na segurança alimentar do planeta. Nós vamos analisar isso um pouquinho adiante, quando a gente falar de meio ambiente, e também a questão da governança global, que passa por isso, ter os programas e ter um sistema multilateral que os mais pobres tenham mais voz, isso que a gente sabe. Fala pra gente, Graziano, qual que é o retrato da fome no mundo hoje? Quantas pessoas passam fome no mundo e o que uma aliança global contra a fome e a pobreza poderia fazer? Kennedy, hoje a estimativa da FAO é que aproximadamente 750 milhões de pessoas no mundo passam fome. E o problema não para aí, porque tem que somar isso os milhões de pessoas obesas, que hoje passam de 1 bilhão de pessoas no mundo obesas. Ou seja, que se alimentam mal e por conta dessa má alimentação tem uma série de problemas de saúde, de locomoção, etc. Então, o problema da alimentação, da segurança alimentar, está se tornando cada vez mais grave, por não comer ou por comer mal. Tá. Comer ultraprocessados, né? Produtos que não têm valor calórico e proteico, né? Mas são mais baratos, que é o caso típico do Brasil. Essa fome e essa má alimentação, ao contrário de diminuir, tem aumentado. Nós não conseguimos recuperar ainda os níveis pré-pandemia. Então, os números que nós temos hoje são iguais ou superiores nos países
do que tínhamos antes da pandemia. A pandemia foi realmente um desastre, mas mais que o desastre da pandemia foi que na retomada do desenvolvimento, a maior parte dos países se preocupou com outras questões que tinham sido postas pela pandemia. Saúde, não é? Transportes, moradia, e deixou de lado o tema da alimentação. O Brasil, felizmente, fez o contrário. O Brasil botou a alimentação na frente e conseguiu reduzir drasticamente. É interessante que os números divulgados pela FAO de 2024 refletem uma redução da fome na América Latina e particularmente na América do Sul, graças à redução dos números no Brasil. Pelo peso que tem. Pelo peso que tem. Nós tiramos 40 milhões de pessoas da fome em um ano. É realmente um recorde. E a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza? Explica como que ela pode funcionar, Graziano. Isso é uma boa iniciativa e por que de outras vezes em que se tentou ela não foi adiante? Olha, é uma grande iniciativa do presidente Lula e ele tem tudo para ser o líder disso, né? Não só daqui para frente, mas ser o ícone desse programa. Eu tive na FAO de 2006 a 2019, 13 anos. Nesses 13 anos, eu vi 10 tentativas de uma aliança global contra a fome fracassarem. Participei de todas elas. E eu destacaria três coisas. Primeiro como diretor e depois como presidente, diretor-geral, né? Como diretor-geral, tá. Exato. Eu destacaria três coisas assim bem marcantes. Primeiro que a maior parte das iniciativas começou com uma emergência para atender um problema. Vou dar o exemplo da primeira delas. Em 2008, houve aquele crescimento explosivo de preços no mundo todo. Lançou-se em 2009, uma iniciativa contra a fome, nada mais, nada menos, capitaneada pelos Estados Unidos, pelo G20 naquela época, presidido pelos Estados Unidos. Fracassou. Por quê? Porque deram um dinheirinho, como eu digo, para começar, achando que era começar e os países levavam sozinho para frente. Ninguém tomou iniciativa. Não foi sustentável. Não houve coordenação, não se sustentou. Sim. Né? Outra razão do fracasso é que boa parte dos países que têm fome tem outras prioridades, né? Igualmente urgentes e importantes. Saúde, por exemplo, educação. Né? E não há recurso suficiente para enfrentar a questão. Então, falta dinheiro. Né? E mais que faltar dinheiro, falta uma coordenação internacional dessa ajuda que chega aos países. Que é muito de ajuda, de cooperação. Tem que ter um órgão executivo ou a FAO faria isso? Como é que seria? Não é a FAO, não pode ser a FAO, não pode ser uma das agências atuais das Nações Unidas. Tem que ter uma coordenação, um escritório, algum lugar que centralize isso. Eu acho que a iniciativa do presidente Lula tem 2 pontos muito positivos. Né? Primeiro, que ela não se propõe a ser uma nova instituição, gastar rios de dinheiro para fazer uma sede, para ter gente lá, posto, escolher quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Não tem uma burocracia adicional. Eu acho que isso é muito importante, que vai dar agilidade a essa coordenação que é preciso. Mas tem uma iniciativa mais importante ainda, embutida na proposta do presidente Lula. Ele está usando o que nós aprendemos no programa Fome Zero. Aprendemos na Caravana da Cidadania, que você participou também. Isso. O que foi? Ele está pedindo aos países que contem o que eles fazem contra a fome e qual é o programa que eles gostariam de levar para essa aliança. Qual a contribuição que cada país quer dar a essa aliança. Sim. Então, nós temos uma cesta de programas que estão dando certo em outros lugares e que vão ser levados e colocados à disposição dessa aliança. Essa forma bottom-up, né, de baixo para cima, de construir, é muito melhor do que as iniciativas anteriores, que você recomendava fazer isso, fazer aquilo, e os países muitas vezes não adotavam. Graziano, e essa proposta do imposto global sobre os bilionários, até para financiar isso, você acha viável? Muita gente fala, é difícil
cobrar, mas o Haddad tem insistido nisso, o Lula também. Olha, a proposta é excelente, né? Como ideia e faz parte dessa tentativa de nós termos um mundo menos desigual. Então tem todos os méritos. Agora, não é para acabar com a fome. Não, até botar isso em marcha, até começar a arrecadar recursos com isso, morreu metade da gente de fome do que está precisando. Então, existem recursos hoje que podem ser canalizados, que estão disponíveis. Onde? Ajuda oficial internacional, por exemplo, é uma fonte de recursos importante. Se ela for direcionada aos países mais pobres que realmente precisam, se ela aumentar um pouquinho, é mais fácil fazer um aumento na contribuição dos países ricos à ajuda internacional. Hoje, a contribuição dos países ricos, o oficial, o que deveria ser, é 0,7%, né, do seu produto. E eles contribuem com 0,2%. Quer dizer, 4 vezes menos do que deveriam contribuir. É mais fácil fazer eles contribuir o que deveriam contribuir do que ir atrás dessa taxa. E é a mesma briga também para financiar o combate à mudança climática, que os mais ricos têm que pagar mais. Tem que pagar essa mais. Conta. Tem que pagar mais. Isso foi parte do Acordo de Paris. Essa é a parte do Acordo de Paris que não está sendo cumprido. As responsabilidades diferenciadas. Eles querem que a gente cuide da Amazônia, nós temos que cuidar, sim, para o nosso bem e para o bem de toda a humanidade. Mas precisa botar dinheiro, não é? Nós não podemos tirar dinheiro da merenda escolar das nossas crianças para evitar o desmatamento na Amazônia. Não é? É esse o dilema que a maior parte dos países, principalmente na África, enfrentam hoje para combater a fome. Nós vamos falar do meio ambiente. Eu queria... Onde que a fome é mais grave hoje? Na América Latina? É no Haiti? É na África? Na Ásia? Onde que estão os principais focos de fome no mundo? Na América Latina é Haiti. Haiti. Esse é o grande problema. E a fome no Haiti está ligada ao desgoverno do país. Né? As instituições derreteram. Não existe uma coordenação necessária para enfrentar o problema. Se há uma política que precisa de uma coordenação intersetorial de muitos ministérios, é o combate à fome. Porque a merenda escolar está na educação, não é? A produção de alimentos está no Ministério da Agricultura, quer dizer, tem que juntar esse conjunto de instituições para combater a fome. Então, o Haiti é o caso na América Latina. Na África, são os países da chamada região do Sahel. O Sahel é a faixa que vai do Senegal até a Etiópia, do outro lado, no Oceano Índico, que está entre o deserto do Saara e a África continental sul. Né? Essa parte, que é habitada por uma população, em boa parte nômade, não é? Mas que tem muita população já sedentária e que está crescendo muito, essa parte passa fome. Em alguns meses do ano, principalmente a época de seca, passa fome. Como acontece com o nosso sertão do Nordeste brasileiro. É a mesma faixa no mapa, se for no mapa mundi, é aquela faixa do Sahel. Aí é o problema mais grave da fome. Agora, nós temos fome no mundo inteiro e no Brasil inteiro hoje, tá? Que é essa fome do sujeito que não tem dinheiro para comprar o alimento que precisa para si e para sua família. Essa é uma fome que persiste em praticamente todos os países do mundo, mesmo nos países desenvolvidos. Seja, mesmo tem na Europa. Fazer uma refeição e não fazer as demais, não é isso? Exatamente. Ou come mal, né? Exatamente. Não é a ausência absoluta de alimentos. Não. Os Estados Unidos, por exemplo, têm um índice enorme de população que depende do food stamps, que são aqueles selos, cupons, né, que dá direito a... É um vale alimentação, sem o qual os Estados Unidos teriam um índice altíssimo de fome, pessoas em segurança alimentar. Ô, Graziano, eu quero explorar com você um tema que é muito interessante. A gente tem visto nas pesquisas que os bons indicadores da economia no Brasil, a queda do desemprego, a inflação sob controle, o PIB crescendo, não se refletem na popularidade do governo. E tem uma coisa chamada o preço dos alimentos. Isso preocupa o Lula.
né? E, enfim, o desenvolvimento agrário está reativando um programa de compra de alimentos e tal. Antes de falar no que é possível fazer para reduzir o preço dos alimentos, como que isso impacta, junto com segurança pública e violência, no humor da população? Por que por exemplo, a questão da economia está bem, não melhora a popularidade do governo no nível significativo? O que influencia as percepções, esse humor da população, Graziano? Olha, eu estou morando no Chile, como você sabe, voltei para o Chile, onde eu morei de 2006 a 2011, antes de ir para Roma, na FAO. E sou muito próximo da CEPAL, dos trabalhos da CEPAL acompanho. Que é a Comissão Econômica para a América Latina. Para a América Latina. A CEPAL tem, inclusive, uma representação, uma sede aqui em Brasília, não é? A CEPAL, desde 2014, 2010, 2014, estuda esse fenômeno dos que eles chamam os dados duros, né? As estatísticas oficiais que refletem crescimento econômico, que reflete melhoria da inflação, etc. PIB, inflação, dólar. Dólar, emprego. Isso. Não reflete no humor da população. A população continua avaliando mal o governo, criticando o governo, apesar do dia a dia deles estarem melhorando. Ou seja, não só no Brasil. A CEPAL constatou isso em vários países. América Latina toda. Tá. E alguns padrões de comportamento. E o padrão de comportamento do Brasil, né, isso está num livro chamado A América Latina de Cara ao Espelho, né, da CEPAL, e vários trabalhos posteriores a esse livro, que mostram que há dois elementos que condicionam a percepção do brasileiro dessas estatísticas oficiais. Um é a sua segurança pessoal. Não é? Se você estiver num ambiente conturbado, onde você está ameaçado de ser assaltado a sua casa, você não pode tirar o celular do bolso na rua porque alguém vai pegar. Tem fraudes em tudo quanto é banco, você não pode mandar um Pix que tem que... Não é? Essa situação de insegurança contamina a percepção. Você pode dizer que a economia melhorou, que está mais fácil de conseguir emprego, que os salários crescerem, a percepção da pessoa é que você está inseguro, que você piorou. E o outro elemento é o preço dos alimentos, mas que é interessante, não é o preço em geral dos alimentos, porque a inflação, cada um tem a sua, vamos dizer assim, né? É a inflação percebida por quem trabalha fora, que é o custo da alimentação fora do domicílio. É mais grave nesse sentido aí. Mais grave, isso traz mais insegurança. Por quê? Em casa, o custo da alimentação no domicílio, você sempre dá um jeitinho de substituir produtos, não é? Você não pode comer uma carne de primeira, você passa para o frango. Não dá mais frango, você passa para o pé de frango, pescoço de frango, ou deixa de comer frango. Não é? Em casa você sempre tem um processo de substituição, coisa que você continua comendo. Mas você sai na rua com R$5, né, para ir trabalhar e pagar a condução, transporte, e comer lá uma coxinha, sei lá o quê, né, um PF. Vai comer mal e vai pagar caro. Vai comer mal e vai pagar caro. Se esse valor subir, o cara acha que tem inflação aumentando. Né? Então, é essa percepção do custo da alimentação fora, que cresceu muito durante a pandemia e depois não caiu, tá certo? Que hoje afeta os brasileiros. E isso tem muito a ver, agora falando do preço dos alimentos, com o custo da intermediação. Você sabe que hoje a nossa alimentação, quase toda ela, mais de 80%, passa pela rede de supermercados. Então você tem um sistema de atravessadores, vamos dizer assim, que são necessários de trazer comida lá da roça, né, processá-la, entregá-la embalada no supermercado, etc., mas que cada um coloca uma margem de ganho.
E essa margem tem aumentado, não é? Isso tem pressionado muito o preço dos alimentos. Não é o produtor que ganha, é esse processo de intermediação, principalmente nos supermercados, na ponta do varejo, não é? Que tem dificultado o controle inflacionário hoje no Brasil. E como é que resolve? Bom, tem muita maneira de resolver. Uma é controlar esse processo de concentração dessas empresas, porque cada vez que um grande supermercado compra o seu rival, aumenta o grau de concentração. Nós temos um Conselho de Política Econômica, o CAD, para proibir isso. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Defesa Econômica. Isso. Né? Que poderia muito bem atuar isso. Mas é um problema de reformular a estrutura da economia. O outro ponto para usar é a taxação. Né? O sistema tributário brasileiro é profundamente desigual e injusto. Estamos regulamentando uma reforma tributária nova, mas ela vai entrar em vigor em fases. Isso. E só em 2026. Né? Nós precisávamos acelerar isso e precisávamos ter mais atenção com o que nós chamamos de produtos saudáveis. Nós estamos hoje, quando você dá, por exemplo, uma isenção para as carnes, né? Você acaba beneficiando, por incrível que pareça, mais o rico do que o pobre. Vai favorecer mais quem faz assado de picanha, churrasco de picanha todo fim de semana, do que aquele cara que precisa de um pedaço para fazer uma sopa. Não é? Porque isso atinge indiscriminadamente todos os consumidores. Não é? Nós precisamos partir para um outro sistema. Essa ideia do cashback, de devolver o dinheiro, é uma boa ideia. Sim. Né? Meu medo é a burocracia que se estará instalando em torno disso, etc. Mas é uma maneira de aproveitar as novas tecnologias para baratear o acesso ao mais pobre, né? Que é o tema fundamental. Mas, fundamentalmente, nós precisamos isentar os produtos mais nutritivos. Estou falando de frutas, verduras, legumes, né? E não necessariamente carnes, arroz, feijão. Produção de orgânicos, ainda há uma queixa muito grande de que é muito caro, que há uma diminuição dos preços, mas que o produto orgânico é muito caro. É verdade. Os produtos orgânicos chegam a ser o dobro, custar o dobro. Tem 3 elementos que eu destacaria aí. Né? Primeiro, é o mesmo problema do custo da intermediação. Para uma produção orgânica, tem mais 2 intermediários, além dos produtos tradicionais. Um, que é a certificadora, que diz que aquele produto é orgânico. Segundo, são as regras de comercialização de produtos frescos e orgânicos, que são muito mais rígidas para evitar contaminação, desperdício, etc., do que dos produtos tradicionais. Então, isso encarece o produto quando ele chega na mão do consumidor. Mas, além disso, falta pesquisa. Se há uma coisa que falta pesquisa, é essa possibilidade da gente substituir os químicos que são usados indiscriminadamente na agricultura. Né? O Brasil é o maior consumidor de inseticidas do mundo, né? Proporcionalmente à área plantada. Né? E consome químicos altamente nocivos à saúde. Produtos que são proibidos na Europa são usados aqui como defensivos na nossa agricultura. Ou seja, envenena o alimento, envenena o solo, envenena a água. Exato. Né? Então, essas mudanças precisam ser feitas com o apoio de muito mais pesquisa. A pesquisa nossa está, infelizmente, concentrada na Embrapa e direcionada fortemente para as grandes cadeias exportadoras. Nós temos muito mais pesquisa para soja, milho, né? Carnes, etc., do que para o nosso arroz, feijão e produtos orgânicos. Para legumes, frutas e verduras, então, nem falar.
Ô, Graziano, antes de a gente entrar no bloco de meio ambiente, propriamente dito, conectado com a agricultura, eu queria falar um pouquinho com você. Em 2024, ainda é importante realizar uma reforma agrária no Brasil? Olha, Kennedy, essa é uma pergunta que eu tenho um grande prazer de responder, porque eu trabalhei, meu pai foi uma referência da luta pela reforma agrária no Brasil, José Gomes da Silva. Sim. Fundou uma associação, Associação Brasileira de Reforma Agrária, que existe até hoje e luta pela reforma agrária. Eu tenho sempre dito que nós precisamos responder a pergunta, primeiro de tudo, mas qual reforma agrária? Se for uma reforma agrária para aumentar a produção de alimentos, como era a proposta original lá nos anos 60, que derrubou o governo João Goulart, ou ajudou a derrubar, né? Nós não precisamos. Nós estamos produzindo alimentos, esse chamado agronegócio, o ogronegócio que alguns chamam, né? Produz, é eficiente em termos de competitividade, de produção de alimentos básicos. Né? Então, para isso... Mas a reforma agrária tem duas outras funções que são igualmente importantes e que muitas vezes são menosprezadas. Né? Um é segurar a gente no campo. Quer dizer, uma coisa é uma área, uma zona rural de grandes extensões de monocultura, sem diversidade de produção, e outra coisa é uma região de pequenas unidades de produção ou médias unidades de produção, onde as pessoas moram lá, a família trabalha lá, alguns trabalham fora, etc. Que são, por exemplo, o padrão europeu. Portugal é assim até hoje. Na Espanha é assim, em grande parte até hoje, pelo menos parte de Espanha, sul da Espanha. Então, esse mundo rural melhor dividido, não é? Com mais oportunidades de produção para mais pessoas, é um valor que a reforma agrária pode acrescentar ao Brasil. E há ainda um elemento que eu reputaria igualmente importante. A reforma agrária é um grande elemento redistribuidor de renda, porque dá oportunidade de geração de emprego e renda para muito mais gente, especialmente pelo aquele segmento mais pobre. O MST é o maior produtor de alimentos orgânicos do país, não é isso? Do país hoje. O MST é um bom exemplo de gente que estava passando fome, se organiza e hoje eles são produtores hoje de grande parte de alimentos produzidos no Brasil. E alimentos de qualidade. Sim. Arroz de ótima qualidade, produtos de ótima qualidade. Pois é. Então, essa mudança propiciada pela reforma agrária. Então, se me perguntar, tem jeito de distribuir renda no campo brasileiro sem fazer a reforma agrária? Eu diria que não. Não é? Então, a reforma agrária tem a sua importância ainda hoje no Brasil. Graziano, violência no campo. Em 2023 aumentou o número de conflitos, mas eles são menos letais do que eram no governo Bolsonaro. E a gente tem visto, vez ou outra aí, continuam as denúncias de trabalho escravo. Analise isso para a gente no Brasil hoje. Olha, isso tem muito a ver com, acho que todo o sistema nosso que não tem o rigor suficiente na punição. Nós damos sempre um jeitinho. Você condena o cara por qualquer, né, morte, estupro, tudo o que seja, violência, e o cara ali recorre, vai, vem um advogado, etc., e em alguns meses ele está livre novamente. Essa ideia da não punição é mais intensa ainda nas áreas rurais, na diluição das responsabilidades, né? E na não punição, senão o sujeito não vai preso, não paga com isso. Né? Então, nós precisamos aumentar isso, quer dizer, prender, punir, né? Fazer cumprir a pena, tá certo? Fazer pagar a multa. Hoje, estamos falando agora, pouco estavam falando dos incêndios, né? A multa é irrisória. Ninguém vai preso por crime ambiental. Ninguém vai preso por crime ambiental. Então, enquanto continuar a impunidade dos crimes no campo, a violência vai continuar. E esse me parece o elemento central da questão hoje da segurança pessoal no Brasil em geral.
Você criou na FAO um programa sobre agricultura familiar, vai para Roma na semana que vem para tratar dele. Também vai tratar de um Fórum Mundial da Juventude para discutir, né, desafios na América Latina em relação a mudanças climáticas. Está tudo ligado isso, né? A segurança alimentar, a agricultura familiar, como isso pode ajudar a combater a mudança climática. Fala um pouquinho desse programa e desse fórum, Graziano. Olha, Kennedy, eu entrei na FAO Roma, a diretoria-geral da FAO de Roma, em 2012, comecei em 2012. Em 2014, nós fizemos um ano da agricultura familiar. A FAO no mundo inteiro se mobilizou para mostrar a importância dos agricultores familiares, inclusive para dar a eles esse nome, porque até então cada um chamava de um jeito, um chamava de camponês, outro chamava de pequeno produtor, outro chamava... Agora tem um nome oficial. Né? Pegou. Agricultor familiar. Nós reconhecemos o papel da agricultura familiar. Nós estamos, e além do ano, nós fizemos depois a década da agricultura familiar, que foi aprovada entre 2019 a 2029. E exatamente na metade dessa década, 2024, nós vamos celebrar em Roma, não é, os ganhos que essa década tem proporcionado em todas as regiões do mundo. E eu vou falar na abertura, junto com o diretor-geral, e depois na Fórum da Juventude. Por quê? Estamos muito preocupados que o campo está se esvaziando de jovens. Os jovens não querem ficar no campo, não é? Meu pai tinha uma expressão que dizia assim, quem fica no campo quietinho é estaca. Não é? Se você quiser manter o jovem nas zonas rurais, você tem que criar as mesmas oportunidades e condições, não é, de outros lugares. E hoje, com a internet, nós temos oportunidade de implementar isso, não é? De dar acesso ao jovem do campo, não é? Meios de transporte, meios de moradia, melhores condições de vida e de trabalho. Então, está se vendo em várias partes da América Latina uma nova juventude rural, que muitas vezes não trabalha na agricultura, mora no campo, trabalha na cidade, no ir e vir, commuting, né, de áreas suburbanas, e que está revigorando as zonas rurais. As zonas rurais, aquelas casas abandonadas estão sendo recuperadas, etc. A Europa tem programas belíssimos de recuperar aquelas vilas tradicionais, etc., com jovens que estão indo trabalhar. Nós estamos querendo ver por que a América Latina está tão atrasada nisso, não é? E eu estou trabalhando num texto para apresentar, mas algumas coisas já são evidentes. Uma delas é que o nosso jovem não tem financiamento. Se um jovem quiser começar alguma atividade, ele não tem, né, quem o avalize, quem o garanta, um programa específico que o ajude a começar, né, dar o primeiro passo. Se ele não tiver um pai, uma família que o banque, ele não consegue. Né? Ele tem que sair do campo e ir em busca de outra atividade. Graziano, eu quero entrar com você um pouquinho na emergência climática, nas mudanças climáticas. A gente está vendo as queimadas ainda causando dano no Brasil, fumaça, desmatamento, Pantanal ameaçado, enfim. O Lula disse que o Brasil não estava preparado para enfrentar isso tudo que aconteceu. A Marina, em entrevista aqui, falou, ações criminosas potencializaram as queimadas. Tem uma ação que agravou uma seca que já era severa, né? O Paulo Artacho, numa reunião lá com o chefe de Estado, disse o seguinte, olha, é preciso mudar a mentalidade do nosso agronegócio. Essa cultura só da soja ou só da carne bovina, da pecuária, isso pode ser danoso no médio e longo prazo. Como é que você vê essa questão, por exemplo, do modelo do nosso agronegócio, levando em conta as mudanças climáticas? O Kennedy, tem muito a ver com as nossas monoculturas e grandes extensões de áreas, né?
Eu vou dar um exemplo da... Que são quais essas grandes monoculturas, Graziano? Olha, hoje no Brasil, basicamente, as grandes culturas, cana-de-açúcar, soja, milho, né, e pecuária. Essas são as maiores, que têm grandes extensões e são produtivas, não são áreas improdutivas. Ao contrário do passado, dizer, então são latifúndios. Não, não são latifúndios. São empresas, né, uma usina de açúcar. Eu vou contar a usina de açúcar. Uma das maiores centros, focos dos incêndios foram aqui no estado de São Paulo, não por acaso na região de Ribeirão Preto. Queimou tudo em volta de Ribeirão Preto. Né? Entre Ribeirão Preto e Jabuticabal, que são uma distância aí, um pouco menos de 200 quilômetros, queimou tudo. Não é? Queimou uma área maior que o município de São Paulo, tá? De canaviais. Teve muita gente que botou fogo. É verdade, teve muita gente que, por vingança, botou fogo, ou a própria usina foi queimar e perdeu o controle da área que estava queimando, etc. Né? Mas o fato é que uma série de práticas estimulam essa ação. Houve uma seca que é indiscutível. O Brasil normalmente começava a seca no mês de final de maio, junho e ia até setembro. Hoje a seca começa em final de março. As últimas chuvas de março são as últimas mesmo. E vão ser retomadas agora no final de outubro. Eu moro numa chacrinha aqui que tem um poço lá. E antes eu vivia do poço. Poço desse normal, não é poço artesiano, não. E dava para me abastecer, exceto em junho, julho e agosto. 3 meses do ano. Hoje eu fico sem água de abril até novembro. Então o número de meses que eu fico com água é menor hoje do que os meses que eu fico sem água. O Brasil está secando, né? Está secando. Então está secando de cima, por falta de chuva, e está secando embaixo. Por que tem a ver com o modelo de plantation, de grande escala? Eu estava contando da cana. A cana hoje, por conta de ter colheita mecânica, os talhões, as áreas de corte são imensas. Chegam às vezes, a ter mais de quilômetro para poder passar a carregadeira e encher o caminhão. Então, quando pega fogo uma área dessa, você não tem como apagar, não tem controle. E mais, a colheita mecânica deixa uma palha em cima. Então, isso favorece também a queimada. A combustão. O Brasil não tem uma prática ainda de enterrar essa palha. Isso leva ao segundo problema que explica a falta d'água no meu poço. Quando você não incorpora matéria orgânica no solo, não é? Cada vez aquele solo vai se tornando mais arenoso. E como mais arenoso, ele não retém a água. O que retém a água no solo é a matéria orgânica. Tá? Que são as folhas. Essas folhas que a gente vê sendo varridas e queimadas regularmente, até na casa, no seu quintal. Essas são a salvação da lavoura, literalmente. São elas que, incorporadas ao solo, permite que esse solo tenha maior capacidade de reter água. Então, é um conjunto de práticas e atividades que nós estamos acostumados a fazer e que temos que mudar se quisermos enfrentar essas mudanças climáticas. Não é? O Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, esteve aqui, ele falou que a gente tem risco de perder o Pantanal e o Pampa, que são biomas, cada um 2% do território nacional. A Amazônia tem um problema do desmatamento e o Cerrado um problema de desmatamento mais grave ainda. E há toda a questão da reserva, né? A reserva obrigatória, a reserva legal na Amazônia, 80%, no Cerrado, só 20%. 80% em tese pode ser desmatado legalmente. Claro que você tem que pedir, tem que ter uma autorização, teria que mostrar, mas há espaço para isso. E a gente sabe que a Mata Atlântica ela se recuperou porque teve uma lei especial para a Mata Atlântica. Graziano, seria importante aprovar leis especiais para os nossos biomas que são conectados. A gente sabe que se o Cerrado acabar, isso impacta a Caatinga, impacta a Mata Atlântica, impacta o Pantanal, também a Amazônia, impacta a Cerrado e vice-versa? Sem dúvida. Essa redução para 20% da área a ser preservada no Cerrado foi uma pressão da expansão agrícola dos anos 70, não é? Com a mecanização do Centro-Oeste, com a incorporação do Cerrado, não é? Para a produção de principalmente soja e milho,
foram se reduzindo as reservas. E o pior, Kennedy, é que isso pode ser autorizado a nível local, no município, onde os grandes proprietários têm mais poder de influência. Então, nós temos que realmente mudar essa legislação das preservações. Mas, além disso, a urgência das urgências, como eu digo, o mais urgente é parar a deflorestação da Amazônia. O desmatamento da Amazônia pode nos levar rapidamente a um ponto de não retorno. Isso está sendo alertado aí pelo Carlos Nobre e todos os cientistas brasileiros que participam dessa questão do debate climático. Fala muito na savanização, mas você estava falando do risco de virar deserto. Deserto, a desertificação, que é o mais difícil de recuperar. Eu tive várias experiências de tentar conter a desertificação na África, no Saara, o avanço do Saara, principalmente por conta das tempestades de areia, etc, etc. É quase impossível você formar uma barreira, de eucaliptos ou de pinos nas bordas do deserto para evitar o avanço, ou de outras árvores, qualquer locais. O Chile tem uma experiência de tentar conter o deserto no norte, que já vai para mais de 50 anos e são centímetros que conseguiu. Por que isso? Porque nós estamos na mesma latitude, então é o mesmo grau de insolação, as mesmas, vamos dizer, extremos climáticos que afetam o Saara, que era uma floresta tropical antes e que virou deserto, por conta do fogo, por conta da corte indiscriminado de árvores, etc, etc. Igualzinho à Amazônia. A Amazônia pode virar um Saara? Pode virar. As áreas já que sofreram desmatamento no início da ocupação, como o sul do Pará, por exemplo, já temos áreas desertificadas por areia, chamado areião, que não consegue mais controlar. O Brasil está formando um grande deserto, aliás, nessa região ali próxima do que é o núcleo hoje de Mato Piba, que é o núcleo de expansão agrícola, tem uma outra área próxima, na confluência dos estados com o estado do Pará, que é uma região já desertificada. E que efeito que vai ter sobre a segurança alimentar e o agronegócio isso? Bom, o deserto não é apenas sobre a segurança alimentar. O deserto é uma área onde você não consegue sobreviver. Você não consegue mais morar lá. Então, nós vamos ter logo, logo, as tais tempestades de areia que estão começando a atingir as cidades próximas, etc., se intensificarem. Há uma destruição do solo. Esse é o deserto. O deserto é areia, ele destrói, é uma praia sem mar. Ele destrói completamente o solo, inviabiliza o solo para qualquer uso. Recuperar esse deserto é uma luta muito mais difícil do que preservar e evitar a desertificação. Eu acho que esse é um dos enfrentamentos que nós estamos tendo hoje, claramente. Estar preparados para zerar. O Brasil se comprometeu, o Lula se comprometeu a zerar o desmatamento, e eu acho que até 2030, né? Até 2030. E essa devia ser uma das metas fundamentais a serem perseguidas pelo Brasil. COP30 em Belém. Você estava falando aí dessa mudança de mentalidade que é necessária. Se faltar água, o agronegócio vai dar um tiro no próprio pé. Como é que você vê o papel da COP30? O que a gente pode sair de concreto de lá no ano que vem? O Brasil criou uma expectativa de que a COP30 pode mudar muita coisa. Eu não sou muito otimista, não, em relação a isso, porque participei de muitas COPs. E é um debate difícil, porque você tem de tudo ali. Você tem gente a favor, gente contra, e tem, no meio disso, muitos oportunistas. O sujeito leva a bandeira dele lá para fincar aquela bandeira na COP. Então, eu vejo muito debate, por exemplo, vamos combater a fome, mas antes vamos demarcar as terras indígenas. Bom, eu acho fundamental demarcar as terras indígenas, mas não vamos misturar as coisas. Sim.
São problemas diferentes. São problemas diferentes, tem especificidade. Então a COP tem esse happening, esse grande festival, onde você vai botar todas as ideias lá. Se o governo brasileiro não afinar o que ele quer fazer na COP e decidir que, ó, eu vou na COP para fazer 1, 2, 3, ou 4, ou 5, mais do que isso não dá para pegar com a mão, 5 coisas, ele vai perder a chance de mudar essa história, não é? E entre essas 5 coisas que o governo brasileiro precisa levar na COP, é a ideia das responsabilidades diferenciadas, que é a base do Acordo de Paris. Isso. Tudo bem. Cobrar mais dos mais ricos. Temos que cuidar da Amazônia. Tá bom, mas tem que pagar para isso. Ah, mas nós já fizemos um fundo. É um fundinho. Tem bastante dinheiro? Tem bastante dinheiro agora lá, porque acumulou. O Bolsonaro lá não quis mexer no dinheiro, né? Porque não acreditava que tinha problema climático, deixou lá o dinheiro guardado, então dá para gastar um pouquinho mais, mas esse dinheiro é pouco frente ao que precisa. Se quiser preservar a Amazônia, o mundo tem que pagar por isso. Graziano, excelente entrevista, chegamos aqui no finalzinho, tem um bate e volta. Te pergunto, responda rapidamente, 1 ou 2 palavras aí. Né? Um cantor ou uma cantora preferido? Cantor, continua aí com o nosso Chico. O Chico. Uma música? A música, o Apesar de Você, já que estamos falando do Chico. Um escritor ou uma escritora? Gosto muito, acabei de ganhar um livro ontem do Gabriel Garcia Marques, que não tinha lido, acho que é um grande escritor da nossa época. Sim. Um livro? Eu acho que um dos livros importantes aí que eu reli ultimamente foi o José de Castro, né? A Fome no Brasil. Um filme? Não me lembro de um filme que tenha me chamado a atenção, não. Mas se você lembrar, você fala. Um lugar do qual você gosta, preferido, marcante? Um lugar, a minha casa. Uma inspiração? Eu tenho visto muitas inspirações vindas aí dessas populações tradicionais, né? Da maneira, a sobriedade com que eles enfrentam grandes desafios. Um amor? A minha mulher, né? Minha mulher. Graziano, obrigado. Obrigado, eu, Kennedy. Boa noite para você. Obrigado. Excelente entrevista, obrigado. Boa sorte aí no trabalho. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. Um abraço. Até a próxima.